Então percebam como o filme tem essa delicadeza de trazer esse questionamento de questões muito básicas para eles, mas que a gente pode fazer o paralelo sobre situações do nosso cotidiano, né? Qual crença será que você continua mantendo e que não faz sentido? Olá, meu nome é Raquel. Eu sou a Mira. Nós somos psicólogas clínicas. E hoje, em homenagem ao Dia da Mentira que aconteceu agora durante essa semana, a gente vai falar de um filme que é sobre mentira. Hoje é dia de Pé Pequeno. Então, será que mentir é errado? O que você acha? Se você ficar até o final aqui desse vídeo, você vai ter uma resposta pra isso. Então vamos começar pelo ponto de como que a gente ter regras, conhecer a história do nosso povo, né, do nosso mundo e acreditar em leis e seguir leis e regras de vida, de convivência. Crendices, crendices. Né? Conhecimento popular. Tudo isso é muito importante. Mas nenhuma dessas coisas pode ter um teor de ser inquestionável. Porque uma vez que a gente não pode questionar essas crenças e essas regras, elas se tornam arbitrárias e elas já não estão mais necessariamente vindo ao nosso interesse. Porque se eu não posso questionar, eu não ganho conhecimento, eu não avanço, eu não evoluo, e aí a gente vai ficar parado pra sempre no mesmo lugar. Sim. Tem uma parte do filme logo no começo, né, que o Migo tá cantando a musiquinha, apresentando o povo, e aí ele fala isso na música, né, de que não é pra questionar, as pedras não podem ser questionadas de forma alguma. Que tem que empurrar lá pro fundo os questionamentos. Isso, quando uma pergunta vem, empurre lá pro fundo, né? Só que assim, boa parte do que a gente tem de avanço da humanidade acontece por conta do questionamento de alguém. O que a gente entende por ciência hoje é sempre feito a partir de uma pergunta. Eu pergunto, por que isso acontece? E aí, porque eu pergunto isso, eu vou estudar isso e eu vou entender, ou não, a depender do que seja, mas eu vou tentar entender o que aquilo, como aquilo ali funciona, o que aquilo ali significa. Então, embora a gente saiba que é extremamente comum que as pessoas não gostem de questionar determinados conhecimentos na sociedade, né? Essa coisa de que as coisas são como são desse jeito porque são, perder essa característica humana seria muitíssimo complicado, porque a gente não teria hoje um tanto de coisa como, por exemplo, a própria internet. Vocês não estariam vendo esse vídeo. A gente não teria, enfim, N coisas, remédios, porque... Terapia. Que é um questionamento em si, né? Então a gente não teria esse tipo de situação se a gente não pudesse questionar. Então toda vez que a gente está num ambiente que de alguma forma nos tolhe de questionar coisas, a gente precisa estar um pouco, por que eu não posso questionar? O que será que está acontecendo aqui que eu não posso questionar, né? Isso se aplica a diversos contextos da nossa vida, né? Ao mesmo tempo também que pessoas que são muito questionadoras, às vezes são encaradas como pessoas desafiadoras, como pessoas chatas, implicantes. E não, né, gente? Questionar é bom. Se a gente pensa, especialmente criança e adolescente, né? Se a gente pensa, por exemplo, que a gente quer um adulto funcional, um adulto proativo, um adulto que resolva coisas, um adulto que tome boas decisões, geralmente a gente tá falando de uma criança questionadora. De uma criança que não cumpria exatamente as coisas do mesmo jeito, e isso deu a ela a habilidade para conseguir ser proativa, para conseguir resolver problemas de uma maneira mais ágil. Então, questionamento não é ruim, embora muitas áreas da sociedade tentem fazer a gente acreditar nisso. Oxe, verdade. Claro que assim, também existe, vamos dizer que exista um limite em termos de funcionalidade, tá? Então assim, é válido eu questionar, por exemplo, por que eu tenho que trabalhar 8 horas por dia? Mas ao mesmo tempo, eu vou ter que trabalhar 8 horas por dia pra ganhar dinheiro, a não ser que eu vá me dar um jeito de não trabalhar CLT. Mas enfim, né? É só um recorte aqui pra mostrar que tem questionamentos que a gente pode fazer, a gente pode investir neles, mas ao mesmo tempo a gente vai ter que aceitar a realidade como é, pelo menos por mais um tempo, pra poder viver bem e viver de forma funcional. E lidar com a realidade, né? Então, por Exatamente. exemplo, a gente tá vendo agora, esse vídeo tá sendo gravado agora no final de março, e a gente tem visto muito conteúdo sendo feito, né? Muita gente falando sobre o fim da escala 6x1.
é isso, né? As pessoas não podem sair dos seus trabalhos, mas ao mesmo tempo elas podem trabalhar coletivamente para questionar um modo de trabalho que é adoecedor, como é a escala 6x1. Então é isso que a Raquel tá falando. A gente questionar não significa necessariamente a gente deixar de fazer aquilo quando é inevitável, que é, por exemplo, esse caso de milhares de pessoas que precisam trabalhar na escala 6x1, embora elas estejam se movimentando, elas continuam fazendo isso. Mas o questionamento com o tempo traz mudanças e é isso que a gente precisa, é isso que a gente quer. Sim. E dentro dessa questão, então, das mudanças, às vezes as pessoas também têm uma certa resistência com os questionamentos, além de tudo que a gente falou até agora, por conta do medo do diferente, do que elas não conhecem. Então tem uma cena em que o pai do Migo fala: eu sou o tocador do gongo. Se eu não tocar o gongo, quem sou eu? Sabe? O que eu vou fazer a partir daí? Eu sei que todas essas mudanças assustam, mas de repente é pra melhor. Talvez exista algo ainda melhor do que bater com a cabeça no gongo. Mas se eu não tocar o gongo, não serei mais o tocador do gongo. E se eu não sou o tocador do gongo, quem eu sou? Então, tocar o gongo definia a vida dele. Sim. Todo dia de manhã, esse era o papel dele. Se ele não tocasse o gongo, o dia não começava. E aí ele descobre um dia que o dia começa independente disso. E aí, né? Então, os questionamentos, eles trazem sim, eles promovem mudanças e isso é importante. Então, a escala 6x1 é um ótimo exemplo. Tem muitas pessoas com resistência a essa mudança, mas são pessoas que se beneficiam dessa escala e que têm toda uma questão aí de poder. Elas estão com medo porque elas vão ser prejudicadas. E aí... então a gente vai ter, isso vai acontecer. Mas no caso do filme, a gente tem aí algo que define, né, o pai dele. Então, e que a gente muitas vezes vai sentir isso. Poxa, mas se eu questionar isso dali, se eu mudar isso dali, e aí? Eu fico sem contorno, né? Eu fico sem... Sem saber quem eu sou. É. Porque no caso dele é exatamente sem definição. isso, né? Porque a família toda se estruturou em ser tocador lá do troço. Tem a tia, o pai, o primo, todo mundo faz a mesma coisa. É a única coisa que eles conhecem. Se você não conhece outra coisa, você fica sem chão. E aí, agora, Raquel, falando isso, me veio uma lembrança aqui que a gente nem conversou antes, mas que é o quanto a gente atribui significado a coisas que não são reais. Então, por exemplo, eles achavam que quando ele batesse no gongo, o caracol era acordado e aí o caracol fazia bola de fogo aparecer no céu. Parece uma coisa bizarra, né? Mas assim, a gente já acreditou que o universo rodava ao redor da Terra. Que a Terra era plana. Tem gente que acredita que a Terra é plana. As pessoas acreditam, né? Em algumas crendices, elas são completamente fora do explicado, né? As pessoas acreditam que se botar papel na testa vai parar de soluçar, né? E coisas mais polêmicas agora. As pessoas acham que vitamina C cura gripe. Quando, na verdade, do mesmo jeito que ele não precisava bater o gongo pro caracol acordar e aparecer o sol, que o sol vai aparecer naturalmente, a sua gripe vai passar naturalmente. E você não precisa tomar vitamina C por conta disso. Então percebam como o filme tem essa delicadeza de trazer esse questionamento de questões muito básicas para eles, mas que a gente pode fazer o paralelo sobre situações do nosso cotidiano, né? Qual crença será que você continua mantendo e que não faz sentido, sabe? Pensamento mágico, se eu falar isso, jogo de futebol. Eu tenho que vestir a mesma roupa. Ou, se eu estou no jogo, eu sou pé quente. Ou não, eu sou pé frio. Gente, pelo amor de Deus, quem é você na fila do pão? Tem 22 pessoas jogando. É óbvio que você está ou não está no estádio, não vai fazer diferença naquele resultado. Mas muita gente acredita, né, firmemente e detesta ser questionado. Então, acho que isso são pontos importantes também que a gente pode refletir a partir do filme. E são exemplos muito bons dessa resistência. Se você disser pro torcedor que não vai hoje no jogo, ele vai dizer que não, mas eu tenho que ir, porque quando eu vou, ganha. Meu time ganha. Então, tipo... É só o acaso. Sabe? É só a probabilidade agindo, né? E o último ponto.
mentira. Afinal, foi por isso que a gente escolheu esse filme, né? Por conta do Dia da Mentira, dia 1º de abril. Mentira é sempre ruim? É sempre ruim, Raquel? Depende. Eu amo essa resposta. Eu sei que vocês não gostam, mas a gente usa muito. Mas usa de verdade. Usa de verdade. Porque é importante. Exatamente. Mentira é muito complexo. A gente precisa avaliar a situação que está acontecendo pra gente chegar a uma conclusão se o que eu estou mentindo vai ter muitas consequências, vai atrapalhar, vai prejudicar, se eu acho que vai ajudar. Então a gente precisa avaliar situação a situação, caso a caso, para tomar uma decisão se uma mentira vai ser boa ou se ela vai ser ruim. Pegando o próprio exemplo do filme, né? Então, os antepassados foram inventando a história de que o povoado era carregado no colo dos mamutes, foi inventando lá as nuvens, né, que na verdade é só vapor que eles mesmos criam para que os Yetis não vejam, né, o pé da montanha e portanto não vejam os pés pequenos, justamente porque as gerações anteriores sofreram com a caça, né, os humanos, né, que eles vão chamar de pé pequenos, eles tratam os Yetis, né, que são os pé grandes que a gente fala comumente, como se fossem monstros, né? Então eles faziam mal, eles colocavam aquela população em risco. E aí por isso os mais antigos foram criando regras conforme aconteciam coisas, né? Então aconteceu alguma coisa, criava-se uma regra sobre aquilo, uma pedra sobre aquilo. E aí, será que não funcionou? Será que de alguma forma não ajudou a manutenção da espécie lá, a manutenção dos Yetis? Uhum. É certo? Ao mesmo tempo? Mais ou menos, né? É claro que o que o chefe do grupo lá, o Homem das Pedras, o Guardião das Pedras, fez com o Migo não foi legal. Mas, ao mesmo tempo, se o Migo traz informações completamente diferentes das pedras, como que ele mantém todas as mentiras? Não mantém. Então, quando a gente fala de uma complexidade, é disso. A gente tenta simplificar as coisas. A gente tenta resolver tudo, ou não é, preto no branco. Mas a vida, em sua grande maioria das vezes, não é assim. Não mesmo. Né? Nem tem como ser. Exato. Então, em alguns momentos, a gente vai ter que pensar assim, poxa, será que se eu omitir uma informação nesse momento, a intenção não é boa? Eu não vou gerar uma consequência? É claro que a gente não vai dizer assim, mintam à vontade. Até porque grande parte das mentiras, elas tendem a prejudicar pessoas. Uhum. A gente não tá falando sobre esse tipo de mentira. Mentiras que prejudicam, elas não têm qualquer questionamento, né? Elas são erradas, elas, de modo geral, fazem mal. Mas e as outras mentiras? Quando você tá omitindo coisas ou quando você não tem a intenção de fazer mal. É tão simples assim de escolher? Pois é. Então, além dessa complexidade toda, né, de não dá pra gente responder se é certo ou errado, ainda tem toda a questão de que quando a gente mente, tudo bem, a gente tem uma intenção ali, né? Então, a intenção no filme era proteger a espécie. E foi o que a Mira falou, funcionou por um tempo, certo? Então, foi uma mentira boa, foi ok. Mentir, a gente poderia dizer. Só que chegou um determinado momento que esconder todas essas informações e mentir para gerações seguintes começou a dar muito errado. Porque mentir e omitir gera curiosidade. Se eu não posso questionar, se eu não posso falar sobre aquele determinado assunto, eu começo a ficar cada vez mais curiosa sobre aquele assunto. Então eu, sozinha, vou catar informação, vou correr atrás. E aí eu posso estar me colocando mais em perigo do que se quem sabe só me contasse, só me dissesse. Porque talvez já sanasse a minha curiosidade, já me impedisse de ir lá e, no caso deles do filme, procurar os pés pequenos e se colocar em risco de fato. Então, quanto menos a gente fala de um assunto, mais curiosidade a gente pode acabar despertando e ter o efeito contrário do que a gente gostaria. A gente gostaria que não se falasse daquilo, que aquilo não fosse incentivado, e aí a gente tá acabando por fazer exatamente isso. E aí a gente questiona de novo, aí continua sendo uma mentira boa, passa a ser uma mentira ruim, provando aí o ponto de que é muito complexo pra gente responder a pergunta com um simples sim ou não. E um exercício que a gente faz muito quando a gente fala de compaixão é de também tentar entender, embora você
possa escolher, né? Não mentir na sua vida. Vale a pena fazer essa reflexão quando você pega a mentira do outro, né? Assim, quais eram as condições que aquela pessoa tinha que a fizeram levar a essa decisão? Então, muitas vezes, é possível viver uma vida inteira sem mentir? Acho que sim, né? Mentiras graves, mentiras que causam muito... Acho que sim, acho que é possível. Sim. Mas mesmo quando você se depara com alguém que mentiu, acho que dá pra gente fazer esse exercício. E por que essa pessoa estava mentindo, né? Qual era a intenção dela? Será que ela tinha outros mecanismos diferentes dele? Será que ela foi ensinada a fazer diferente? Então isso também é importante da gente treinar, né? Essa coisa de já logo julgar uma pessoa por um comportamento é bastante problemática e não vale a pena a gente continuar insistindo nesse modo de funcionamento, porque as pessoas vão errar e a gente precisa entender quais são aqueles erros que são aceitáveis, são perdoáveis pra gente e quais são aqueles erros que de fato prejudicaram muito a nossa vida e que não dá pra gente tolerar, né? Então, como a gente sempre fala, um cérebro complexo, uma vida mais difícil ainda, que faz a gente não ter respostas tão certas assim. E sempre ter que olhar mais para o contexto. Exatamente. Então, assista o filme. Eu não vou nem perguntar se vocês já assistiram. Só assista. E se você já viu, vê de novo. Porque agora, com certeza, você vai ter outras percepções sobre o que você assistiu. Então, é um filme muito legal. Ah, bastante. E aí já sabe, né? Continua a conversa com a gente aqui nos comentários. Ou, não gosto no comentário. Chama a gente no direct lá no Instagram, né? Aqui vai passar aqui embaixo o meu e o da Raquel. Chama a gente, vamos continuar essa troca, tá bom? Fora isso, compartilha. Será que tem alguém que tá precisando ouvir sobre isso? Tá achando que a vida é muito simples e não tá conseguindo entender? Tá sofrendo demais por conta dessa complexidade? Tem alguém chateado com você porque você mentiu? Já manda esse vídeo pra contextualizar aí um pouco. Olha aí. Exatamente. Mas assuma também a sua responsabilidade dos seus atos, né? As consequências disso. E a gente se vê então no próximo sábado. Até.